Bom dia, queridos. A graça e a paz. Mais uma vez, nós estamos aqui para mais uma aula a respeito desse assunto tão profundo, tão complexo, mas que de suma importância para a nossa vida espiritual. Antes de nós iniciarmos, eu queria fazer duas observações. A primeira, relacionada à questão de talvez nessa aula eu tenha que gravar um vídeo de 25 minutos e mais um pedaço em um segundo vídeo, então eu vou colocar parte 1 e parte 2, se isso for necessário. E a segunda observação, eu quero fazer só um complemento da última aula. Na última aula nós falamos a respeito do agir do Espírito Santo na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Eu quero complementar com um ensino de um pastor sul-africano. Eu não sei se a pronúncia dele certa é essa, John Murray. Ele tem um livro escrito, O Espírito de Cristo, e ele fala algo muito interessante, porque às vezes também a gente pode confundir. O Espírito Santo tem uma dupla operação, ele age de duas formas. Na Antiga Aliança, ele estava fora e por cima, e eventualmente ele vinha residir no coração do homem. Então, um exemplo é o rei Davi. Na nova aliança, ele está residindo dentro, mas também opera por cima e fora de nós. Então, a atuação do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento quanto na nova aliança, no Novo Testamento, é dupla. Ou seja, ele age fora de nós e ele age dentro de nós. A diferença vai estar na ênfase, conforme nós estudamos. No Antigo Testamento ele eventualmente se deu a residir na pessoa, e no Novo Testamento isso tornou-se universal para todos aqueles que creem em Cristo. Então, feitas essas duas observações, a gente pode começar a explorar mais um pouco. O que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Provavelmente nessas 3 próximas aulas nós vamos falar de algo que é muito importante porque vai refletir nas nossas vidas. Claro, tudo vai refletir nas nossas vidas, a gente tenta fazer uma aula prática, e não só teórica, mas apesar de nós não nos vermos talvez tão diretamente nessa aula, eu vou tentar fazer a ponte constante sobre isso. Então nós vamos trabalhar a partir de hoje a questão da comunhão de Cristo com o Espírito Santo. Como os dois viveram, como os dois se comunicavam, como os dois atuavam. E aí eu vou separar 3 momentos na vida de Cristo. O primeiro momento, o seu nascimento. No segundo momento, o seu ministério. E o terceiro momento, a sua morte. Então nós vamos separar a forma como nós vamos analisar essas questões. Para a gente começar, a gente precisa entender que o nascimento de Cristo envolveu o Espírito Santo, envolveu a Trindade. Agora, antes de eu entrar especificamente nesse assunto, a gente precisa compreender uma doutrina maior, uma doutrina que vem antes, e que é chamada doutrina da encarnação. Cristo se fez carne. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Nós vamos ler um texto que você provavelmente já ouviu, mas é que eu quero chamar a atenção para você de alguns detalhes importantes nesse texto. Diz assim João, capítulo 1, versículo 14, o Evangelho de João. Assim, eu estou lendo na NVT, nova versão transformadora, mas eu até creio que a versão mais conhecida é a da Almeida atualizada. A minha diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Na Almeida atualizada vai dizer assim: e o verbo se fez carne. Eu acho que na NVI vai estar e o verbo tornou-se carne. A ideia é a mesma,
mas nós precisamos nos atentar a alguns detalhes. Então, eu quero que você entenda, em primeiro lugar, quando ele fala que o Verbo se fez carne, ele está transicionando, né? Ele está se movendo. Ele se fez carne. É aqui que eu quero chamar a atenção. Tornou-se carne. E uma coisa que a gente não pode deixar de compreender ele continua sendo a segunda pessoa da Trindade. Ele continua sendo o Filho. Ele não deixou de ser o Filho, né, a segunda pessoa da Trindade, para se tornar uma pessoa humana. Não. A Bíblia está dizendo, o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? Né? João vai dizer, Cristo. Então, desde o princípio o Verbo está. E aí ele vai se fazer carne. Não é algo que alguém venha e vai revesti-lo de algo diferente, vai tornar uma pessoa diferente. Não. O Verbo se revestiu de carne. O Verbo se tornou carne. Ele se tornou, ele se fez carne. E isso é muito importante, porque ele não vai perder a sua deidade aí. Tá? Mais para frente nós vamos falar dessa dupla natureza. Então, essa é a primeira afirmação que nós temos que ter no nosso coração. Ele não se tornou uma terceira, quarta, quinta pessoa, um ser humano diferente. Não. É o Verbo se fazendo carne. Um segundo detalhe é que essa carne que revestiu a segunda pessoa da Trindade, ela realmente ela existiu. Né? Nós vemos os relatos bíblicos. Há uma existência. Não há algo metafórico, não é algo simplesmente histórico ou no sentido espiritual. Não, nada disso. Ele realmente se fez carne e esse fazer carne trouxe a ele uma existência. Por que nós temos que falar isso? Porque às vezes surgem algumas ideias, né, de que Jesus, principalmente lá no início, quando essa doutrina veio para combater, né, uma heresia que estava circulando, que era de que, por exemplo, Cristo só tomava a aparência de homem, mas ele era totalmente espiritual. Então, isso não vale para nós. Né? Nós cremos num Cristo que se encarnou, né? que se fez carne, se tornou carne e veio para este mundo e conduziu a sua vida aqui numa figura de existência humana. Terceira coisa que a gente precisa entender dessa teoria da encarnação. Encarnação vai ser diferente de teofania. Né? A encarnação ela vai ser definitiva. O Verbo se fez carne, transitou nessa terra, existiu, ele andou por aqui, né, e cumpriu o seu ministério. A teofania de Deus, né, ela vai sempre se dar parcialmente. O que é a teofania de Deus? Né? É a manifestação de Deus neste mundo. Então, por exemplo, nós temos lá a história da sarça ardente, né? A sarça que aparece para Moisés, um arbusto. Então, Deus se manifestou, teofania. Às vezes pode se dar por raios, trovões, né? Toda a sonoridade de Deus nessa terra a gente chama de teofania. Mas repare que a teofania é sempre parcial, ela é sempre parcial no sentido temporal. Ela vem, acontece e vai. A encarnação não, ela é definitiva. Então essa é uma diferença. Agora, a gente precisa entender que essa doutrina, por que eu estou falando dessa doutrina de encarnação? Ela está incluída dentro de um plano de salvação maior. Né? Ela faz parte de um plano de salvação a qual já está no coração de Deus. E aí, diante disso tudo, né, diante dessa doutrina da encarnação, onde o Verbo se fez carne, onde há uma existência, onde não é
temporal, mas foi de certa forma definitiva, e temporal aqui no sentido de vai e volta, né? Como é que ela se materializou? Como é que ela foi efetivamente colocada na prática na Terra? E aí é que entra o nascimento de Cristo, né? E aí nós entramos numa outra doutrina, a doutrina chamada do nascimento virginal de Cristo. Então, essa doutrina do nascimento virginal de Cristo é a materialização da doutrina da encarnação. Então, nós precisamos entender que uma coisa está encaixada na outra, né? Então, o Verbo se fez carne, e se fez carne como? Nascendo de Maria. E aí a gente vai agora explorar melhor isso, o texto, né, do nascimento de Cristo, porque o objetivo desta aula é justamente mostrar como Cristo, desde o nascimento e na sua infância, está se relacionando com o Espírito e o Espírito com o Cristo. Então, para isso, eu preciso que você abra agora o Evangelho de Lucas. Nós vamos dar uma lida em alguns versículos. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Volta um pouquinho aí. É o Evangelho anterior de João. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Versículo 26 até, vamos dar uma lida até o 38 aproximadamente. Diz assim: o anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês da gestação de Isabel, que é a mãe de João Batista, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida, em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou sua serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Queridos, aqui é o relato do nascimento de Jesus. Ele vai aparecer também no Evangelho de Mateus, não tão completo, não tão cheio de detalhes, né, paralelos. O único detalhe lá que é importante para nós é que ele vai falar a respeito de como foi a atitude também de José. Mas o Evangelho, por exemplo, de Marcos e João nada comentam sobre o nascimento. Então, a gente precisa entender agora que há uma doutrina de encarnação, o Verbo se fez carne, o Verbo se tornou carne, e essa encarnação vai ser cumprida no nascimento de Cristo e se dá através de Maria, que foi escolhida, foi agraciada, foi favorecida, conforme nós olhamos aí. Qual é a importância disso? Qual a importância dessa doutrina, né? Por que nós precisamos entendê-la? 3 aspectos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que quando o Espírito Santo vem
né, envolve Maria, o poder do Altíssimo envolve, e ela vai ter a concepção de Jesus, nós precisamos entender que Deus está dizendo para nós que a salvação vem dele, né? É ele que vai salvar a humanidade. Exclusivamente o poder de salvar vem dele. E isso é a graça de Deus. É o favor imerecido. Nós não merecemos ser salvos, mas ele resolveu nos salvar. E ele então coloca esse plano de salvação, né, para ser realizado e efetivado. Então, o primeiro ponto é esse. Você precisa entender que Deus intervindo em Maria, ele está sinalizando que a salvação vem dele. O segundo ponto é que nós temos na figura de Cristo uma dupla natureza. Eu não tenho como explorar muito isso aqui, até porque não é o fim da aula, mas nós temos uma dupla natureza. E ele é totalmente divino e totalmente humano. Não há uma mistura, não há uma parcialidade. Então nós sempre vamos afirmar isso. E isso se deu justamente através desse nascimento. Essa dupla natureza de Cristo veio através desse nascimento virginal de Cristo, aonde Maria entra com a parte, né, humana e o Espírito Santo entra com a parte divina. Então, a segunda importância desse nascimento, da forma como se deu, é justamente porque nós vamos ver na figura de Cristo a dupla natureza. Então, você vê Cristo tendo atitudes humanas durante a história bíblica. Por exemplo, a Bíblia revela que Cristo chorou. Então, chorar não é divino, né? Chorar é uma reação humana. Mas nós vemos também Cristo, em determinados momentos, tendo atitudes divinas. Por exemplo, ele nunca fez um milagre no nome de alguém, ele simplesmente dava ordem, ou seja, caracterizando, sinalizando a sua divindade. Então, essa dupla natureza de Cristo, ela é forjada aqui. Agora, tem um terceiro aspecto que nós precisamos compreender também. Qual é? Por causa da vinda do Espírito Santo sobre Maria, Cristo ele torna-se carne sem pecado. E aí nós precisamos lembrar de uma outra doutrina, né? A doutrina da queda. Adão, quando cai, né, a humanidade agora recebe as consequências desse pecado, chamado consequências da lei adâmica. Então, o pecado tem acompanhado as gerações. Quando chega em Cristo, por causa do Espírito, essa lei adâmica não vai tocar em Cristo, na parte do Pai, por exemplo. José não vai transmitir nada. José, ele está fora disso. Então, o Espírito Santo, ele vai trazer santidade a Cristo. E a Bíblia vai dizer que o único homem que não pecou foi Cristo, né? 100% santo, separado para Deus, sem mácula, sem nada. Então, nesse aspecto, o mover do Espírito Santo, o poder do Altíssimo formando Cristo, traz essa consequência para Cristo. Então, da parte paterna, você elimina o pecado. Agora, qual é a dificuldade aqui? Porque aí nós temos a parte de Maria. E aí, queridos, a gente ouve algumas coisas que não tem muito fundamento, né? Outras que não têm base bíblica nenhuma. E eu quero caminhar aqui na direção de nós agirmos e crermos pela fé. Então eu vou colocar a primeira situação. Por exemplo, a Igreja Católica ela vai dizer que Maria não tinha pecado. Então por isso Cristo também não recebeu nenhuma consequência da lei adâmica da parte de Maria. Da parte de José, nós admitimos isso tranquilamente. Agora, como fica a parte de Maria? A Igreja Católica, como ela tem uma doutrina da Virgem Maria não tendo pecados, então, para eles,
né, tanto Maria quanto José não transmitiram consequência nenhuma da lei adâmica para Jesus. Há algumas doutrinas, algumas falas, de repente, protestantes, eu confesso que eu já ouvi no sentido de que não houve concepção, não houve relacionamento, então não há sangue envolvido, e porque não há sangue envolvido, não há transmissão de pecados por parte de Maria. Então, assim, eu acho isso muito difícil, eu acho isso muito fora, desculpa, mas fora da casinha, né? E não tem base bíblica também. O que eu prefiro crer, e aí eu quero que você medite sobre essas coisas todas. Eu quero crer, queridos, que é o seguinte: em algum momento o Espírito Santo anulou a consequência da lei adâmica em Maria transferida para Jesus. A Bíblia não diz como isso se deu, como aconteceu, mas o fato de que Cristo torna-se santo sem pecado, eu posso ter essa convicção de que em algum momento essa transmissão da lei adâmica, da consequência da lei adâmica de Maria para Cristo não se deu. E eu quero crer pela fé, né? A Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte não conhecemos, que coisas estão nos ocultas, né? E a nossa inteligência não é suficiente para entender muitas das coisas. E aqui eu acho que entra o nosso aspecto de fé. Eu creio que isso é verdade, eu creio que Cristo é santo 100%, eu creio que Cristo nunca pecou, eu creio que Cristo nunca errou, que Cristo não tem defeitos, né? E eu creio que em algum momento nessa concepção de Cristo, o próprio Espírito impediu que as consequências que viessem através de Maria para Cristo foram impedidas. Ok? Então eu prefiro andar pela fé aqui. A Bíblia não vai explicar tudo, e as partes que ela não explica, eu preciso crer pela minha fé que são verdadeiras. Amém? Então, essas são importantes entendimentos que a gente precisa ter nesse sentido da concepção de Cristo. Veja que o Espírito Santo está com Cristo na sua concepção, no seu nascer, né? E também vai estar mais à frente na sua infância. Então, o segundo ponto que nós precisamos entender aqui é que a Bíblia fala pouco também da infância de Cristo. Ela vai fazer uma referência lá em Lucas, vai um pouquinho para frente aí, Lucas capítulo 2, nós vamos ler versículo 39, a respeito do Cristo e do Espírito e Cristo, né? Como os dois estavam sempre juntos. Então nós vimos que ele estava no nascimento, e nós vamos ver agora que ele também vai estar durante a infância de Cristo. Versículo 39, capítulo 2 de Lucas. Diz assim: após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galiléia. Ali o menino foi crescendo, saudável e forte. Era cheio de sabedoria, e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente.
sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Eu quero repetir esse último verso. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Queridos, Jesus está o tempo todo com o Espírito Santo. Jesus está o tempo todo crescendo em estatura e graça. E o Espírito Santo está com ele. O Espírito Santo está auxiliando ele nesse crescimento. O Espírito Santo está fazendo com que ele tenha mais sabedoria divina. Então, nós precisamos entender isso. Desde o nascimento, a infância, o relacionamento de Cristo com o Espírito Santo é intenso. Né? Eles estão ali juntos, eles estão ali trabalhando para que tudo em Cristo seja formado. Né? O Espírito está com ele, esteve no nascimento, na concepção e está agora na infância, fazendo com que ele cresça em estatura e graça diante de Deus. Eu quero concluir essa aula com o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 21, capítulo 1, versículo 21. Vai um pouco aí para frente, carta de Paulo. Depois de Romanos você vai achar Coríntios. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Queridos, tudo em Cristo foi extraordinário. Nós às vezes olhamos para a morte e ressurreição, ficamos extraordinariamente tocados no nosso coração. Mas o nascimento de Cristo foi extraordinário também. Né? Nós lemos aqui a passagem. E por que eu estou lendo 1 Coríntios? Eu quero que você entenda o seguinte. Existe uma sabedoria humana que não vai explicar as coisas. Existe uma filosofia humana que não vai explicar as coisas. E aqui entra o meu ato de fé. Aqui entra a minha fé. Eu preciso crer que o que a Bíblia, e eu creio que a Bíblia traz, o que a Bíblia está afirmando, é verdade. Então, a minha inteligência deve ser submetida à fé. A fé em quê? A fé em Deus, a fé em Cristo, a fé no Espírito e nas coisas que estão aqui dentro desse texto, dentro desse livro. Então, eu não posso de forma alguma colocar a minha inteligência acima da minha fé. E isso é um ato de humildade. Né? Tiago vai falar isso. Tiago, se você ler o capítulo 3, se eu não estiver enganado de Tiago, Tiago vai dizer isso. A sabedoria divina traz humildade, enquanto que a sabedoria humana traz orgulho. Então, eu quero que você entenda. Eu não posso crer em partes da Bíblia. Eu não posso falar que eu creio na Bíblia como minha regra de fé e não aceitar a doutrina da encarnação. Eu não posso deixar de crer na doutrina do nascimento virginal de Cristo, porque isso tudo está dentro de um livro que eu creio que é regra de fé para a nossa vida. Então, as pessoas que têm dificuldade, Martin Lloyd Jones vai dizer uma coisa interessante: as pessoas que têm dificuldade com essa doutrina da encarnação e com a doutrina do nascimento virginal, vai ter uma série de dificuldades também com outros temas. Tem dificuldade com que a Bíblia é regra de fé e autoridade, tem dificuldade com milagres, tem uma série de dificuldades, né? Mas a gente precisa, na verdade, ter isso em mente no nosso coração, ok? E um detalhe muito interessante, né? A sabedoria que nós temos que ter, a sabedoria divina, a sabedoria do alto, não a sabedoria humana deve prevalecer no nosso coração. E as pessoas às vezes confundem muito isso. Então a gente não pode deixar de crer nisso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, que você possa estar aí aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Qualquer dúvida,
você pode perguntar. Eu coloquei as aulas, estou colocando as aulas lá no site, perdão, lá no YouTube da Igreja Metodista Primavera do Leste. Você procura a gente e se cadastre, se inscreva lá e você vai ter todas as aulas lá. Deus abençoe.